Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta a mais um videocast com a seguradora ALM Seguros para Todos, onde a gente te dá dicas para você ter uma vida mais saudável, mais longa. E hoje quem está aqui comigo é a head da ALM, de marketing também de RH, Valéria Lucchesi. Já te dou meu oi, Valéria, tudo bem? Oi, Gabi, prazer de estar aqui. Prazer é todo nosso. A gente já aproveita para agradecer também a nossa convidada de hoje, psicóloga, doutora e mestre em psicanálise também, a Kátia Faisal. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, obrigada a vocês, obrigada a ALM, né, a seguradora ALM e a Valéria por ter me convidado. Muito obrigada. Kátia, nós que agradecemos de você ter aceito o nosso convite, né, de trazer um tema, né, tão essencial e necessário nos dias de hoje, que é a saúde mental. Bom, já vou começar com esse papo então. A gente vai falar de saúde mental para você que está acompanhando novamente. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é saúde mental, né? Hoje a gente vê as pessoas falando muito mais sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre depressão, até porque a gente está numa época com muitos estímulos. Mas quando que isso começou? Quando que isso começou a ser falado, né? Por que hoje a gente fala mais sobre isso? Sim. A saúde mental, ela tem um histórico, como a gente conhece hoje, começou engatinhando no século XIX, passou pelo século XX, que teve a década do cérebro, tá? Que foi a década de 90. Antes da década do cérebro, a gente teve também um boom lá no início do século XX com o surgimento da psicanálise, né? O Freud teve o pessoal que estudava também antes da psicanálise, tinha os neurologistas que estavam impressionados com as manifestações que eles denominavam, na sua grande maioria, como histéricas, né? E começaram a buscar soluções, já que as soluções médicas tradicionais da época não surtiam efeito. E veio o grande diferencial foi o nascimento da psicanálise com Freud no iníciozinho do século XX, e a partir daí, no século XX, né, com todo o desenvolvimento, com todas as conquistas que nós tivemos, né, sociais, comunitárias, a doença mental parou de ser o estigma que vinha sendo trazido desde lá dos primórdios do século XIX. É claro que tem outras coisas mais antigas, mas eu acho que não compete a gente falar aqui. Então, seria muito interessante que teve um movimento de desinstitucionalização, né, que é o movimento antimanicomial, né? Hoje não se pode mais internar uma pessoa à revelia, a não ser que, com muitos cuidados, a não ser que ela tenha risco de vida, de cometer algo contra a sua própria vida, e aí tem uma indicação que vai além do desejo da própria pessoa. Então, o século XX teve colocou a doença mental não como o estigma que vinha. Ainda tem um pouco hoje, tá, gente? A gente fala que não tem, mas existe ainda um pouco, né? As pessoas pensam assim, psicólogo trata de doido. Psicólogo não trata de doido. Doido é até caricato, eu peço desculpas se eu falei uma coisa, mas trata de uma pessoa que tem esquizofrenia, que tem uma psicose, que abre um quadro psicótico. Então, com o desenvolvimento todo do mundo, né, do conhecimento científico, inclusive como o cérebro funciona, se começou a falar muito nas doenças mentais. Inclusive, as grandes instituições, elas estão querendo e estão proporcionando melhor condição para as pessoas, condição de saúde mental. Isso também, aí a gente já chega no século XXI, eu vou pegar um pedacinho, eu falaria mais tarde, mas eu acho que é importante colocar, já que você fez essa pergunta. O século XXI, a gente teve a pandemia da Covid-19, e isso deflagrou muitas questões psíquicas, muitas. E mais uma vez, a psicologia, a psicanálise, teve uma nova diferenciação, tá? Que foi o atendimento online, né? Porque isso não era feito. O meu conselho, né, o CRP, não permitia que a gente fizesse esse tipo de atendimento, e nos foi
dado esse direito por conta da pandemia. E isso ajudou muito, inclusive, as pessoas procurarem, porque elas não precisam ir, não precisam se deslocar, não precisam dizer que vão, elas fazem, inclusive, nos seus quartos, né? Muda um pouco a dinâmica, mas é muito interessante. Então, eu acho que isso é o que eu tenho para dizer da importância da doença mental. Eu respondi, você quer que eu complemente com mais alguma coisa? Kátia, e acho que o século XXI, se eu estiver errada, acho que desmistificou um pouco também a psicologia, Sim. Né? O tratamento terapêutico também. Sim. Né? Desmistificou porque, assim, agora... E isso até é uma coisa que às vezes me preocupa, não a desmistificação, né? É muito comum as pessoas acharem bom ter crianças ou pessoas terem laudos psiquiátricos ou psicológicos, porque ganham uma série de vantagens que não tinha antes. Quando eu comecei a trabalhar, ter um laudo psiquiátrico era vergonha. Hoje, não, é bom, porque você tem muitas vantagens. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de preocupação. Eu não tenho como falar de uma forma tão assertiva, mas me preocupa, porque eu acho que a doença mental, ela é uma doença considerada dimensional. O que é isso? A gente, todos nós, né, temos pressão arterial e temos açúcar, né, glicose. Se eu vou fazer um exame, ou se eu vou aferir a minha pressão, eu tenho um parâmetro, tá? Em que, assim, acima de não sei quanto eu estou diabético, acima de eu estou hipertenso. A doença mental também é uma doença dimensional. A diferença da doença mental para as doenças como essas, que a gente tem um parâmetro estabelecido pelos pesquisadores, enfim, ela também é dimensional, mas eu não tenho esse parâmetro. Eu não tenho como aferir uma doença mental. O que eu tenho, como é que a gente sabe que um estado normal, como eu sei que eu estou hipertensa ou diabética, como eu sei isso? Eu sei porque eu aferi a minha pressão e medi minha glicose e deu alterada. Eu não tenho isso para fazer, eu não tenho ninguém que afira isso em mim. Eu é que vou dizer. A doença mental, sendo dimensional, todos nós temos. Todos nós estamos um pouco tristes, eventualmente. Todos nós estamos mais agitados. Todos nós estamos mais angustiados, ansiosos. Todos nós. O que vai definir essa linha tênue que temos entre a patologia, entre o transtorno e a saúde, né? São duas coisas. A pessoa ficar disfuncional e infeliz, tá? A linha, e assim, muitas vezes as pessoas não dimensionam como elas estão disfuncionais. E aí, clarifica um pouquinho esse disfuncional. Tá. Disfuncional são aquelas pessoas, como nós, não são aquelas pessoas, né? São quando as pessoas não conseguem mais fazer as suas atividades básicas. Tipo, se for adolescente ou criança, ir para a escola, tá? Tomar banho, trabalhar quando já trabalha, né? Não cuidar da sua aparência, ou tá muito ansiosa, comer demais, comer de menos, lavar muito as mãos. Aí tem uma série de situações, porque é muito delicado você ter um diagnóstico psiquiátrico, psicológico, delicado no sentido assim, são nuances, porque são doenças, são características que todos nós temos. E isso é uma coisa importante da gente saber, né? E não banalizar e nem superdimensionar, que essa é a minha grande preocupação hoje, de um superdimensionamento de doença. Não é porque eu tô triste, sei lá, eu me machuquei, perdi o emprego. Eu perdi o emprego, eu vou ficar triste, é óbvio, porque eu vou ficar preocupada. Essa é natural. Se passar de determinado tempo, ponto, deu a linha de corte que eu daria. Ficar em casa sem sair, não procurar emprego, né? Chorar à toa, dormir mais. Então, são essas
O dimensional é isso que eu estou falando. E aí, quando a pessoa percebe, porque muitas vezes a própria pessoa não percebe, né, que ela tá disfuncional, ela acha que, não tô procurando emprego porque eu ainda tô triste, então, qual o ponto que ela precisa pensar, não, agora eu preciso de ajuda? Muita gente ainda reluta porque ainda vê esse estigma da saúde mental, então, eu não preciso de psicólogo, e como que esse diagnóstico é feito? Porque o tratamento mudou muito, né, do século passado, Sim. como você falou, para cá. E como que ele pode ser, como que essa pessoa é diagnosticada, né, de uma maneira correta? E quando ela procurar, né? Quando ela procurar? Quando ela procurar. Normalmente, a pessoa que está com uma disfuncionalidade emocional ou psíquica, ela tem muita resistência a procurar ajuda. A gente recorre, a família, as pessoas ao entorno, normalmente a pontuam, tá? E é um trabalho da pessoa tentar convencer aquela pessoa que está mais fragilizada, que está disfuncional, a procurar ajuda. Quando é criança, os pais tomam a frente, ou os responsáveis, né? Tomam a frente. Adultos são as pessoas ao redor, tá? E não adianta, enquanto adulto e também enquanto criança, não adianta pegar pelo braço e levar. Porque a criança só vai ou o adulto só vai entrar no processo de terapia se ele quiser. Mas, em casos muito graves, né, a gente tem o primeiro passo, os pais e as pessoas procuram um psicólogo que é menos assustador, eu não sei se eu posso falar assim, mas acredito que sim, é assustador entre aspas, do que ir a um psiquiatra. Porque aí o psiquiatra também tem um outro peso. Então, assim, chega no psicólogo e o psicólogo não pode trabalhar sem médico. Porque num dado momento você até avalia e olha e, de repente, assim, você fala assim, não, ainda dá. Tem uma certa hora que você olha, e aí olhar, feeling, é como você vai trabalhando. Porque eu trabalho com a palavra, a psicologia trabalha com a palavra. Então, eu sei reconhecer um olhar, eu sei reconhecer, às vezes são frações, é uma mexida de testa que você vai percebendo naturalmente. Não sou capaz, por exemplo, de reconhecer isso fora do consultório, porque às vezes as pessoas fazem também essas perguntas. Eu já ia brincar com você. Não. O que você Não. Eu só faço isso no consultório porque assim. É engraçado, eu estava, antes de vir para cá, eu estava ouvindo um pouquinho a internet, aí eu gosto muito da Maria Bethânia, e ela estava falando, quando ela entra no palco, alguma coisa acontece. Quando eu entro no consultório, alguma coisa acontece. Quando eu começo a atender, e isso é muito legal, porque eu não consigo realmente lembrar, mas sou capaz de lembrar a primeira sessão de uma pessoa que está comigo há anos, tá? Dentro da consulta. Fora da consulta, eu não consigo. Agora, Kátia, me permite, você atrelou sempre em relação à terapia, de procurar um psicólogo e também ter um médico, né? Trabalhando em conjunto. Sim. Com você. Mas sempre? Não é sempre. É sempre quando a disfuncionalidade está num grau, tá? Que a pessoa está em risco. Tá? O risco, para mim, é o sinal vermelho de que eu não posso trabalhar mais sozinha. Tá? E também, olha só, gente, eu tenho que falar uma outra coisa que eu acho que é importante. A gente está falando desses transtornos, tá? Mas a gente também tem a pessoa que procura a psicologia, aí não procura a psiquiatria, para se conhecer melhor. Que eu acho que isso é fundamental. Primeiro, para quem a gente trabalha com isso é fundamental. E isso quem faz melhor, aí eu vou puxar um pouco a sardinha do meu lado, tá? Que é a psicanálise, que faz você... Tem uma proposta, através da palavra, fazer com que você se conheça melhor. E a partir daí, isso pode prevenir um risco para a saúde mental futuramente, né? A pessoa se conhecendo melhor. Conhece. Até porque, olha só, a gente tem característica. Eu posso ter um momento que eu estou muito triste, chegando perto da depressão, tá? Se eu entender o motivo pelo qual isso está acontecendo, eu posso reverter isso. Agora, eu tenho que colocar com muita clareza e cuidado. Muitas vezes, na depressão, na ansiedade, tá? Eu preciso que a pessoa tome remédio para me ajudar. Porque senão ela não consegue. O meu trabalho é árduo e eu não consigo com que ela me ouça.
Entende? Então é necessário que ela tenha um assentamento, porque as doenças mentais, elas têm características bioquímicas também. Eu acho que é importante a gente falar, teve uma época que se separava muito cérebro-mente, ou psíquico do corpo. É uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Né? Eu não posso falar de mim, eu só estou aqui porque eu estou aqui com o meu corpo. Né? Então, assim, eu estou falando, eu sou mais que o meu corpo é mais do que eu estou falando. Então, isso é importante da gente ter cuidado e ficar atento. E a psicologia e a medicina, elas trabalham a medicina, tanto a medicina que não é a psiquiatria, mas a medicina, as doenças que muitas vezes, a gastrite, né, que são doenças que têm fundo emocional, se você trabalha a emoção de uma maneira ou de outra, isso vai melhorando também. Né? Os sintomas vão desaparecendo, a insônia, que é outra doença orgânica, né, que a gente tem que ficar atento. E aí é importante a psicóloga perceber para poder fazer o encaminhamento para, aí sim, para o psiquiatra. Né? E também existe ao contrário, né? O psiquiatra também pode encaminhar também para a psicologia, porque as terapias, elas são complementares. Tá? A medicação sozinha não vai ajudar, ajuda um pouco, mas não esgota a sua potencialidade. Tá? Assim como a psicologia, são as duas coisas. Queria perguntar também isso que você falou, às vezes a pessoa tá triste e não percebe que tá com depressão. Tem muita gente que fala, não, na verdade isso é tristeza, isso passa porque não é uma doença, né? Às vezes a gente pensa, ela só tá triste, ela não tá doente. Mas como que a gente faz as pessoas perceberem que a saúde mental é como se fosse a saúde do corpo, como você falou, saúde física, né? Também tem doenças e também precisam às vezes de remédio para que a gente possa viver melhor. Olha só, isso é bem importante da gente falar, né? E aí eu volto ao nosso contexto social e cultural da contemporaneidade, né? Tem gente que gosta de falar da pós-modernidade, na realidade, a gente hoje tem um acesso à informação muito grande. A gente tem... a gente está perdendo gradualmente, né, essa coisa de que a doença mental, qualquer que seja ela, tá, gente? Melhor, deixa eu trocar doença, transtorno mental, tá? Qualquer que seja ele não é falta de vergonha na cara. Vou dar 2 exemplos que todas vocês vocês duas vão reconhecer. Por exemplo, quando a pessoa é muito acima do seu peso, né? Que tem obesidade mais séria, tá? As pessoas falam assim, não tem vergonha, come sem razão, não tem vergonha na cara. Por que ela não emagrece? Por que ela não emagrece? Vai pra academia, vai pra academia, emagrecer. Quem quer consegue. Vai para nutricionista. E às vezes as pessoas também não têm condições financeiras para isso, né? Verdade. E isso é uma coisa, e a outra é o alcoolismo, né? O alcoolismo não é o alcoolista não tem como parar também. Isso são questões fisiológicas, gente. Não é uma coisa que eu vou parar porque eu quero. O drogadicto também. Então, e hoje a gente tem os alcoólicos anônimos, a gente tem os narcóticos anônimos, que são importantes para que a gente possa ajudar essas pessoas e a desmistificar isso. E, assim, as pessoas às vezes falam, começa muito assim. Tem pessoas que acham, primeiro, que é só uma tristezinha. Não vai passar, isso vai... A menina, daqui a pouco ela está bem, ele está bem, vai passar. Quando é uma depressão mais grave, não passa. E aí as pessoas vão muito... Potencialidade. E quando chegam a procurar ajuda, às vezes é muito difícil. Porque a depressão está instaurada, né? E para sair disso é muito complicado. Aí tem que ter médico, tem que ter, às vezes, ajuda terapêutica em casos muito sérios e que precisa sair logo. A terapia cognitiva ajuda muito, né? Apesar que os psicanalistas não me ouçam, né? Mas tem um lado que eu acho comportamental, que né? De você. Terapia comportamental ajuda a TCC, né? Porque ela trabalha com um foco muito direcionado, né? E tira mais rápido. A psicanálise é mais lenta. Mais aprofundada. E às vezes a pessoa não pode, não quer, sabe? E no momento de crise, ela não pode. Ela precisa ser acolhida, tá? Medicada, sabe? E trabalhar para que consiga sair daí. Agora, como é que as pessoas que estão ao redor
Você falou que é muito importante a ajuda quando a gente é adulto e não percebe de quem está ao seu redor. Como é que quem está ao seu redor pode agir, né? Começar a procurar ali os sinais, eu acho que meu filho, eu acho que meu irmão não está bem, o que eu vou fazer agora? Olha, como é que você percebe que uma pessoa não está bem? Mudou hábitos que ele fazia normalmente, do tipo, chegava criança e adolescente, chegava da escola, fazia o dever, ou almoçava, tomava banho, e ia brincar, fazia alguma coisa assim. Isso é a criança. Mudou esse comportamento. Mudou um dia, mudou 2 dias, começou a fazer disso uma rotina, a gente tem que ficar atento. Primeira coisa, aconteceu alguma coisa na escola, conversa com o filho. É fundamental que a gente possa conversar com os nossos filhos. Aconteceu alguma coisa na escola? O que aconteceu? Normalmente, ele tende a não falar. Mas ele dá sinais. Ele dá sinais. E você vai investigando. Pede entrevista com a escola. A escola é obrigada a dar, qualquer que seja ela. Tá? A gente tem escolas públicas boas e escolas particulares também. São obrigadas a dar. Vamos saber acompanhar essa criança. Se não aconteceu nada, se vocês não conseguiram detectar nada, e esse comportamento persistir, a criança tem que ser avaliada. Tá? Adulto. O adulto chegava em casa, jantava junto com as pessoas, conversava, Rio TV, lia, ia ao cinema, começou a ficar em casa, se mora sozinho, começou a não encontrar com os amigos, começou a ficar mais recluso, começou a ficar mais irritadiço, a perder sono. É bom até falar, porque se as pessoas estão sozinhas e estão se sentindo desconfortáveis, é importante que não tenha vergonha, medo de procurar ajuda. Às vezes nem chegar num profissional de imediato. Fala com um amigo, fala com uma amiga, fala com mãe, com pai, com a pessoa que você tem mais afinidade para, de uma maneira ou de outra, poder começar a achar um caminho para sair daí. Às vezes a pessoa pensa que só está acontecendo com ela, né? Exatamente. Que não tem ninguém no mundo que está passando por aquilo que ela está passando e, na verdade, muita gente está precisando de ajuda. Exatamente. Né? E muitas vezes a pessoa tem vergonha também. Tem expor, muita né? vergonha. Os seus fracassos, porque o que acontece muitas vezes, né, gente, é que são comportamentos, e comportamentos todos nós temos, tem um comportamento que é socialmente aceito e um comportamento que não é socialmente aceito. E uma doença, né, é claro que nós somos pessoas esclarecidas, não faremos distinção, mas existe pessoas que fazem, e fazem mesmo. Né? A gente tem que pensar, e eu acho que aí é importante até para saúde mental, para trazer saúde mental, é pensar na inclusão, né? Responsável, pensar em o que é felicidade para cada um, porque cada um de nós tem um conceito de felicidade também, né? Cada grupo tem seu conceito de felicidade. Então a gente tem que poder ouvir essas pessoas todas e deixar, porque às vezes uma coisa é esquisito para a gente e não é para outra pessoa. Né? Nossa, isso aí é estranho, mas para aquela pessoa, dentro daquele contexto, é muito natural. Né? Então... E agora, falando um pouquinho sobre... A gente já falou sobre terapia, às vezes as pessoas fazem para se conhecer e pode evitar problemas no futuro. Tem outros hábitos, a gente sabe que o exercício ele pode ajudar, o exercício físico, mas o que a pessoa pode fazer para ela cuidar dela mesma, cuidar da saúde mental? Olha, e assim, qual é o ferramental, né? Eu vou dizer. Eu vou primeiro colocar que eu acho que a gente está vivendo uma época, apesar de muitas coisas boas, né, muita tecnologia interessante, mas muito árida em termos afetivos, em termos emocionais. Estamos muito isolados. Esses meninos, né, e nós próprios, se não tomarmos cuidados, ficamos no celular, no tablet o tempo inteiro, que é um instrumento de trabalho, mas a gente acaba usando para outras coisas, e a gente está perdendo características, né, do que é a humanidade, né, da gente... Eu gosto quando as pessoas dizem, eu estou incomodada com isso. Que bom que você está incomodada com isso. Não vamos passar a mão e não vamos ver nada, só coisa bonita. Queria eu poder ver só coisa bonita, mas a gente não tem só isso. Então, eu acho que assim, quem pode, eu acho que poderia fazer análise, seria uma coisa interessante para se conhecer melhor. Mas eu sei que isso cada vez está mais distante, em termos de tempo, em termos de custo, em termos de uma série de coisas. O que eu acho que pode ajudar e ajuda muito, a gente não tem dimensão, é a arte. Qualquer tipo de arte. Você pode
pintar, fotografar, cantar, qualquer tipo de arte. A gente acessa um lado nosso que tá muito adormecido, tá? A arte, a atividade física, que também é fundamental. E que hoje está comprovado, né? Está comprovado. Mas a arte também tá, a arte comprovado, a atividade física. E qualquer tipo, né? De atividade física e de arte. Qualquer tipo. Não, assim, a coisa tem que fazer você feliz. Qualquer atividade que você faça, você tem que se sentir bem e feliz com ela. Isso é fundamental, tá? Porque de uma maneira ou de outra, isso vai fazer com que você tenha acesso a coisas que só você sabe. Eu acredito que cada um de nós é uma caixinha que tem um segredinho lá, que é um lugar sagrado, que só nós temos acesso. Ninguém tem. E por algum motivo, tá, a gente consegue acessar isso através da arte, através da atividade física e através, muitas vezes, da espiritualidade. Eu quero dizer o que eu estou chamando de espiritualidade. Tem um astrônomo brasileiro chamado Marcelo Gleiser, tá? Ele é radicado nos Estados Unidos, tá? E ele define espiritualidade de uma forma muito bonita, que eu acho, e eu vou repetir aqui, pedir licença a ele. Ele fala assim, que a gente vive num planeta em que nós inspiramos oxigênio. As plantas expiram oxigênio e inspiram gás carbônico. Esse entrelaçamento entre a fauna e a flora, lembra que nós somos fauna nesse mundo, né? Faz com que a gente tenha um acesso, né? Temos uma ligação, eu vou falar uma palavra que eu não gosto, entre aspas, cósmica, né? Porque de uma maneira ou de outra, eu não sei se vocês sabem, nós somos feitos do mesmo material que as estrelas, tá? Então isso faz com que a gente faça parte de um imenso ecossistema, que isso tem a ver com algo que é espiritual, que não tem a ver, a gente nem sente, quer dizer, a gente nem tem consciência que sente, mas é muito bonito quando a gente ou está na praia, ou está no mato, né, na floresta, a gente sente uma energia diferente. E consegue se conectar. E consegue se conectar. É isso que a gente está perdendo na selva de pedra que a gente vive. E assim, as pessoas têm ideia da espiritualização como se tivesse que ter religião. Não necessariamente. E né? até pode ser. Até pode ser, não necessariamente. Pode até ter a religião, pode ser qualquer Deus, judaico-cristão, qualquer um. Né? Mas eu estou falando dessa espiritualidade no sentido de trazer uma certa paz, de trazer uma certa conexão com a gente, com um outro. O Freud fala do sentimento oceânico, né? Com um outro lugar no mundo, entende? Uma conexão com você. Com você, exatamente. Né? E cada uma do seu próprio jeito. Né? Cada um do seu... E olha como é rico, né? Olha como a minha profissão é linda, né? Cada um do seu jeito, cada um buscar aquilo que vai te fazer bem, vai te conectar, vai fazer você feliz, né? Isso até me fez pensar também, você falou da selva de pedra, o quanto a gente se compara com os outros, né? A religião do outro, ou aquela foto na rede social do outro, e a gente acha que a gente precisa viver a vida daquela pessoa para ser feliz e não busca o nosso caminho, né? Por isso, cada vez mais, né, Gabi? Com as redes sociais e tal. Pois é, eu acho que exatamente isso que eu estou falando, a gente está perdendo isso. Do tipo assim, o que o outro tem é melhor que eu? Por quê? Né? Exato. A gente está vivendo um momento de uma comparação em que há um estímulo grande a uma felicidade muito fugaz, porque é o ter. Né? Uma falsa felicidade. Exatamente. Eu vou ter o melhor celular, aí eu não aguento isso. Saiu o celular novo, eu vou trocar. Cara, deixa acabar o celular. Né? E a gente ainda produz lixo, né, eletrônico. Vamos tentar entender. A gente precisa disso mesmo. É claro, gente, que tem toda uma psicologia de marketing por trás. Tem toda uma... eu não estou falando absolutamente nada contra, tá? A tecnologia. Eu tenho meu celular, eu tenho meu reloginho, sabe? Eu tenho tudo isso. Ar-condicionado, que bom que existe, né? Assim, tudo isso é fundamental, mas a gente tem
A gente é mais do que isso. A gente não pode viver em função disso. Isso tem que viver em função da gente. Não é isso que vai trazer felicidade. Né? Isso traz conforto, que é bom também. Não estou diminuindo. Para quem tem condição. Mas a felicidade não é só isso. Não é só isso. É muito maior que isso. Eu achei lindo que a gente está chegando ao final, mas com essa mensagem, né? Para cada um procurar a sua felicidade, o seu caminho. E queria deixar aberto para você também, se quiser questionar a Kátia. Kátia, eu quero agradecer, né, você ter aceito o nosso convite para participar deste videocast, que eu acho que é um tema, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que muito necessário nos dias de hoje. Né? Acho que a gente não esgota, né, o tema por aqui, mas acho que o que importa nessa vida é a gente ser feliz. É verdade. Né? E o que a Gabi trouxe da comparação, né, de ser nós mesmos, né? É isso, exatamente. Acho que isso que importa e é que a gente tem que buscar na vida. Né? Com e acho que certeza. Vem mais fácil. Né? E que bom que a gente falou sobre procurar ajuda também profissional, né? Então, acho que o que fica aqui, que a gente quer que fique, é isso, que cada um esteja passando por uma dificuldade, possa procurar alguém, possa procurar ajuda. E até, se me permite, claro. Gabriela, as pessoas que não têm condições, Kátia, que não têm recurso financeiro, porque eu acho que universidades... Tem os CAPs das universidades, né, que são os serviços de psicologia aplicada. Eu sei que tem PUC-Rio, tem IBMR, tem o FRJ, que é na Praia Vermelha, não é no Fundão, tem a UERJ também. Todos esses lugares têm clínicas da família, clínicas sociais, que atendem. Para a psicologia é importante ter um valor simbólico, mas algumas acho que nem cobram. Eu estou um pouco desatualizada disso, mas eu sei que tem esses lugares. Tem recursos para essas pessoas. E é importante também as pessoas... Tanto no Rio como em qualquer lugar. Estados, São Paulo tem também, Belo Horizonte tem. E geralmente, Kátia, está atrelado à universidade ou à faculdade? Sim, há faculdade, há universidades. Igrejas também tem, por exemplo, aqui no Rio, tem o ambulatório da Praia do Pinto, que é ali na Jardim Botânico, tem também, na Rua Jardim Botânico, tem também um ambulatório, que eu não sei o nome, mas do lado do Santo Inácio, que também faz esse tipo de atendimento gratuito, na igreja que tem Santa Mônica, no Leblon, também tem. Uma coisa que eu acho que é muito... Deixa eu só terminar com isso, que eu acho que é importante. A gente tem que entender que o serviço público, às vezes, é muito desacreditado, mas existem ilhas muito importantes nesses lugares. E também serviços mais baratos, gratuitos, como serviços das universidades, eles têm profissionais excelentes, têm supervisores excelentes. A gente tem que procurar. Existe sempre essa possibilidade. É claro que às vezes é mais complicado, mas não é impossível. E tem muito profissional que, quando está começando, faz um preço mais acessível. Também tem uma série de... E quando a gente quer, o que eu acho que tem que ficar, a gente precisa querer, a gente precisa buscar. Não é a nossa condição de pouca condição financeira que vai determinar o que somos. A gente pode usar isso para conseguir coisas importantes na nossa vida. E isso vale para a educação, isso vale para a saúde, isso vale para tudo na nossa vida. Então, é importante que a gente saiba que precisa respeitar o que nós somos, não querer fazer uma coisa que a gente não dá conta, não botar o chapéu aonde não alcança, tá? E buscar. Parar com essa história que público é ruim, porque muita gente tem isso. Não é. Eu conheço ilhas de excelência no serviço público. Posso dizer, a gente tem no Rio a Fiocruz, na saúde, o Colégio Pedro II, os CAPs são os colégios de aplicação das universidades, da UERJ e da UFRJ. Tem em São Paulo a mesma coisa, né? Talvez não tenha o Pedro II, mas tem o Butantan, que é também um instituto público. Ciência e educação e saúde se produz com respeitando o olhar de cada um. Lembrando que cada um é único. O que é bom para um não vai ser bom para o outro. E a gente tem que saber separar exatamente isso e ter ouvido
e ter acolhimento diferenciado para cada uma dessas pessoas. E nesses lugares, muitas vezes encontramos. Assim como não encontramos, podemos encontrar gente que não é tão boa assim? Podemos. Mas a gente também encontra isso no serviço particular. Então, acho que procurar e buscar a sua felicidade, sem se comparar com a felicidade do outro. A felicidade do outro é do outro, a sua. Né? Kátia, eu queria muito te agradecer por essa conversa, que foi maravilhosa e cheia de dicas e mensagens para quem está acompanhando a gente. E até a próxima, né? Espero que você volte, a gente tenha novas conversas. Como a Valéria falou, o assunto não esgota aqui. Exatamente. Obrigada. Gente, eu que quero agradecer. Kátia, obrigada. Obrigada, Valéria. Até a próxima também. Para você que acompanhou a gente, os episódios anteriores estão no YouTube, então é só procurar. Até uma próxima.